vai falar sobre os desigrejados ou sem igreja, falar coisas concernentes ao niilismo eclesiástico. O outro vídeo já foi mais extenso, né? Esse já é o segundo vídeo, parte 2. Gostar, compartilhe. Tratar esse é um assunto que recorrente e tem acontecido muito e deve ser objeto de estudo, debate, reflexão e deve ser tratado sobre essa questão dos os desigrejados, né? Deve ser abordado em palestras, estudos, pregações na escola bíblica dominical e ter atitudes para prevenir essas questões, essa questão antibíblica dos desigrejados, né? Vamos ler. Desigrejados, a ilusão dos desigrejados, que você vê um aquário e pessoas saindo daquele meio da comunhão e indo para um local vazio, né? Se apartando, se apostatando. Introdução. É crescente o número dos sem igrejas, desigrejados, que deturpam a passagem-chave de Hebreus 10, 25, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, tem um texto que fala para não abandonar, não se apartar, não apostatar da fé. Então, tá aí. O que antigamente chamávamos, segundo a palavra de Deus, de desviados. Tiago 5,19, ou ex-cristãos, tal como Demas, personagem bíblico cujo era o cooperador e companheiro do apóstolo Paulo quando preso em Roma, porém desviou-se a amar o presente século. Está registrado em Filemon 24 e 2 Timóteo 4:10. Depois você pode conferir esses textos. Agora chamamos de desigrejados ou sem igrejas. Pessoas, igreja orgânica que eles chamam, né? Pessoas que dizem que é a igreja, mas é um organismo vivo, mas não é uma igreja institucional. Eles não querem, não gostam da institucionalização da igreja. Acham que são igrejas orgânicas, igrejas pessoas que se reúnem em grupos, em casas, chácaras, varandas, faz pequenas reuniões e dizem que ser a igreja de Cristo. Estão errados. Essas pessoas ainda consideram que vive a fé em Cristo, de modo que pode dar-se ao luxo de desprezar o ato de congregar no templo. Os desigrejados defendem que a fé cristã pode ser exercida fora da comunhão eclesiástica. Eclésia é igreja, né? Do grego. Tirados, chamados para fora. É uma espécie de individualismo radical, manifesto com a comunhão sou eu, ou eu tenho em comum comigo mesmo. Cansaram-se da igreja institucional e organizada, de maneira que sentem ojeriza pelas tais, ou seja, é um nojo, uma espécie de repúdio. Uma espécie de repúdio, né? Nutre esse sentimento de repulsa pelas seguintes razões: o surgimento de novas denominações, alguns motivos que eles alegam, os escândalos de líderes e de igrejas, a banalização do ministério pastoral, que para muitos passou a ser tido como profissão e não vocação, a pessoa querer ganhar dinheiro, né? A secularização, o intelectualismo, da falta a secularização, o intelectualismo, a falta de renovação espiritual e o evangelho frio das denominações históricas, ou seja, batistas, metodistas, assembleias, presbiterianas, luteranas, igrejas históricas bem antigas, né? As mais primeiras, né, que surgiram. A secularização, ou seja, século, né? Questão que fica muito materializada, que tem a ver com este mundo pagão, né? O intelectualismo, ou seja, falar difícil, muito conhecimento e papapá, a falta de renovação espiritual, né? Que as pessoas não buscam os dons espirituais, não buscam santificação, e o evangelho frio das denominações históricas. Então eles alegam isso aí. O esfriamento das igrejas tradicionais, pessoas que estão ali para uma questão de uma reunião social, né? O abuso na demonstração de poder por meio de correntes
sacrifícios, propósitos e objetos de fé à disposição por valores exorbitantes dos tais apóstolos neopentecostais. Pessoas que vendem caneta, cajado, toalha em troca e cobram, né? E dizem que as pessoas vão ser abençoadas se assim o fizerem, né? Então eles alegam isso, para se ficar desigrejado. As meninices por meio pentecostais não tradicionais chamadas de reteté ou repreplé. A mudança de métodos para o crescimento da igreja, tal como coach da fé, né? Coach da fé, teologia da prosperidade, dentre outros. A procura de diplomas teológicos reconhecidos pelo Estado, a variedade de cursos teológicos cujos estudantes no término já recebem a unção de pastor e sai abrindo novas denominações. O certo é que se nos tornamos desigrejados porque somente vemos imperfeições nas instituições, consequentemente, havemos de ser uma dessas coisas. Idealista, já que não possuímos firmeza na rocha, a ignorar as próprias imperfeições. Ou 2, aqueles que usam isso como desculpa para justificar o abandono da fé com ares de heroísmo e zelo pela suposta verdade, que de forma alguma se baseia nas escrituras, né? Na Bíblia. Que vemos aqui igreja orgânica, os desigrejados da igreja orgânica. É um termo utilizado para opor-se à igreja institucional, que possui liturgia e templos. Chama-se orgânica porque os defensores desta linha de interpretação, de fato, um vento de doutrina. Efésios 4,14. Essa chamada igreja orgânica dos desigrejados. Subentendem que não podem estar congregados num templo sob as ordens de uma instituição e de um líder, mas todos os que fazem parte da igreja, como organismo vivo, trabalham em prol do reino de Deus. Assim eles alegam, né? Logo, posto que não congreguem em nenhuma igreja, daí o porquê do vulgo desigrejados, alegam fazer parte da igreja orgânica, que se reúne em lares, chalés, varandas, salas ou cafeterias, quer num lugar, quer noutro, reúne-se seus correligionários para juntos adorar a Deus sem um pastor ou representante legal a fim de doutrinar e conduzir o rebanho. A comunidade de Ictus, peixe em grego, que se une como igreja orgânica, no artigo Vivendo Organicamente, ressalta: a forma de uma igreja orgânica expressa a própria vida da igreja. Tal como a forma do corpo humano expressa a vida do homem, as igrejas orgânicas não surgem a partir dos estatutos, cargos e ou de clérigos, surgem de relacionamentos entre pessoas que amam a Jesus Cristo. Sem eles alegam, né? Havemos de dizer que essa não é a forma correta nem o modelo bíblico deixado por Jesus, o eterno fundador da igreja. Sendo assim, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Os erros das ditas igrejas orgânicas, ou seja, igreja dos desigrejados. A igreja orgânica, no ambiente que todos estão buscando e adorando, nada é organizado e costumeiro, tal como as igrejas orgânicas, mas tudo é espontâneo e novo. No site Igreja Orgânica Simples, no estudo que é igreja orgânica, significado de igreja nos lares ou nas casas, é dito: a igreja orgânica é sentida, experimentada, e não se resume só a pregações ou ensinamentos teóricos da Bíblia. Assim eles afirmam, né? O que a Bíblia diz? Em nítido contraste a isso, embora o Santo Consolador dirija os seus servos de Deus quando se reúnem, João 14:26, a Bíblia apresenta o modelo bíblico para os cultos. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, hinos, tem doutrina, exposição da palavra, tem revelação, tem língua, tem interpretação, dons do Espírito, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14:26. Por que isto? Deus não é de confusão, mas de paz na igreja dos santos. 1 Coríntios 14:33. E faça-se tudo decentemente e com ordem. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. A igreja orgânica não há líderes, entretanto cada um é seu próprio líder, ou seja, todos trabalham como sacerdotes no corpo de Cristo sem ter um líder humano em geral. Jesus é a sua liderança. Assim, os desigrejados alegam, e é errado, é antibíblico. Igreja orgânica, essa igreja é antibíblica.
inconvenientes, estão fora da doutrina, infelizmente, estão desviados da doutrina. Então é um pensamento deles equivocado. O site Igreja Orgânica Simples, no estudo suprativo, assevera, suprativo, ou seja, que foi supracitado, que está acima, aí na parte B. O modelo da igreja evangélica hoje usa o mesmo modelo que o católico, mudando a ênfase. Eu falo a palavra para proteger os evangélicos nasceram da igreja católica. Equívoco. É institucional, parecido com o de empresa, onde tem hierarquia, pastores, chefes, poucos decidem pelo resto, etc. E até uso técnicas de empresas para realizar seu marketing e expansão. São os irmãos que cuidam um dos outros, 1 Tessalonicenses 5,14, não o pastor, pois é praticando que, de fato, uma pessoa aprende, e isso leva à maturidade cristã. O que a Bíblia diz? Em visível contraste a isso, ainda que antes, a Bíblia, na graça, todos sejam sacerdotes, isto é, têm acesso direto a Deus por Cristo. Apocalipse 1, 5, 6 e 1 Pedro 2, 9. O Senhor Jesus colocou homens que ele escolheu para administrar a sua igreja, a fim de admoestar o rebanho. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, do 27 ao 28. No Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, acaso não resolveram questões de judeus convertidos que queriam impor a lei aos cristãos. Os líderes da igreja cristã tiveram um papel fundamental, de maneira que, referente a essa Assembleia de Jerusalém, pela simples leitura de Atos 15, 2, do 4 ao 6 e 22, 23, depreende-se que todos os apóstolos eram distinguidos dos demais líderes, porque postos como fundamento da igreja de Cristo. Efésios 2, 20. Além de tudo, havia 3 apóstolos: Tiago, irmão do Senhor, Pedro, que atuavam como líderes principais da igreja cristã, chamados pelo apóstolo Paulo de colunas, Gálatas 2,9. Portanto, já naqueles dias, segundo o modelo deixado pelo Senhor Jesus, ninguém liderava a si mesmo, uma vez que havia hierarquia ministerial. Desde o Antigo Testamento, o Senhor, o Eterno, instituiu homens para liderar. Neemias 8,4,6, Jeremias 3,15. Você vê o caso de Josué, de Moisés. Prestemos atenção nisto. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés e todo negócio pequeno julgaram eles. Êxodo 18, 25 e 26. A hierarquia ministerial não é como a pretensão de um irmão ser melhor do que o outro, mas para o Altíssimo, para o Eterno, mantém a ordem. A Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Está registrado em Hebreus 13, 7. Embora a igreja orgânica mostre-se um movimento unificado de pessoas desejadas que vivem unidas sem frequentarem a igreja organizacional, todavia, de fato, não é um movimento unificado. Isso é corretíssimo. Não será exagero dizermos que lá é cada um por si, Deus por todos, pois não há uma liderança que hoje representará. Segundo o modelo do Novo Testamento, os pastores representam os fiéis e é onde dá conta do rebanho. Olha o que está escrito. Está escrito aqui: obedecei aos vossos pastores e sujeitáveis a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. Então fala dos pastores, da liderança, da igreja institucional, né? Que é o correto, padrão bíblico. O próprio Jesus, que constitui homens para a liderança do ministério, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4, do 11 ao 13. Jesus disse a Pedro que atassem as suas ovelhas, João 21, 17. Mas os desigrejados podem optar. Não existe muitos falsos pastores? Sim.
E quanto aos tais, Jesus também falou, Mateus 7,15, Atos 20, 29 e Ezequiel, capítulo 34, de sorte que dos tais as ovelhas fugirão e irão para o local onde se prega a verdade, 1 Timóteo 6,11 e Romanos 16, do 17 e 18. Depois você confira esses textos. Visto que as ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor que anda segundo a palavra de Deus, João 10, do 4 ao 5. A Bíblia fala-nos da unidade da fé, Efésios 4, do 1 ao 16, e isso a igreja orgânica não tem. Seguir o Senhor Jesus presume-se em pertencer ao seu rebanho. Conquanto tenhamos pastores, Efésios 4, 11, Hebreus 13, 7, Jeremias 3, 15. Ele é o sumo pastor, 1 Pedro 5, 4, o grande pastor de ovelhas e bispo das vossas almas, Hebreus 13, 20, 1 Pedro 2, 25. A primeira igreja local foi iniciada por Jesus, Marcos 3, do 13 ao 19. O sistema de congregações ligadas a uma matriz de igreja sede já era instituído desde os dias apostólicos. Por conta disso, ninguém mandava em si mesmo e fazia o que bem entendia, mas respeitava e adequava-se às decisões dos apóstolos e dos anciões guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor. Atos 15, do 22 ao 23. Além do que, os apóstolos eram os responsáveis pela separação de obreiros para os ofícios do santo ministério, seja diácono, seja presbítero, bispo ou ancião, seja pastor. 1 Timóteo 4,14, Atos 14, 23 e 6, do 1 ao 7, 20, 28, 1 Timóteo 5, 22. Se você quiser, você pode depois verificar esses